de Deus, que se encontra na sua palavra, é ela que vai nos alimentar. Então nós devemos desfrutar dessa palavra todos os dias, porque é por essa palavra que verdadeiramente nós provamos da bondade do Senhor em nossa vida. O quarto ponto que eu queria falar é que essa palavra, a palavra de Deus, ela é autoridade em nossa vida. Quando nós vamos observar a carta de Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso de número 16 e 17, Paulo vai dar algumas instruções acerca da palavra. Paulo vai dizer que essa palavra, ela é útil para o ensino. Então, se ela é útil para o ensino, ela é útil para aquilo que é certo. Paulo vai dizer que ela é útil para a repreensão. Então, para aquilo que é errado, essa palavra também é útil. Paulo vai dizer que essa palavra também é útil para a correção. Se essa palavra é útil para a correção, é porque agora nós vamos fazer o que é certo. Paulo diz também, no capítulo 3, que ela, de 2 Timóteo, que ela é útil para a educação na justiça. Agora nós temos aqui o que é certo, sabemos aquilo que é errado, agora vamos fazer o que é certo e agora nós vamos permanecer no caminho certo. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é autoridade para a nossa vida. E se o Senhor nos ordena que essa palavra, ela é autoridade, nós devemos obedecer essa palavra. E muitas vezes nós temos visto rebeldia da igreja acerca da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós não devemos fazer, e nós fazemos. E nós estamos indo de encontro à autoridade de Deus, que está na sua palavra. E isso é errado, irmãos. Por isso que muitas vezes a justiça de Deus, ela recai sobre nós. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, por que está acontecendo isso comigo? Sejamos obedientes a essa palavra, porque ela é autoridade em nossa vida. O quinto ponto que eu queria falar, irmãos, é que a palavra de Deus, ela é uma palavra confiável. Satanás, ele tem atacado a palavra de Deus desde que ele faz aquela pergunta a Eva lá no Éden. Ele diz, e é assim que Deus disse? A pergunta que é feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 1. Irmãos, nós que somos cristãos, a Bíblia diz que agora o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Então nós temos que ter a certeza de que verdadeiramente nós vivemos a palavra de Deus e que essa palavra, nós podemos confiar nela. Nós vamos ser chacoteados por ateus, por agnósticos, por filósofos, por cientistas, por pecadores de todos os tipos. Eles vão desprezar a Bíblia, zombar da sua palavra. Porém, aquele que é cristão, aquele que verdadeiramente o Espírito Santo mora dentro de cada um, essa palavra, ela não pode ser abalada. Questionamentos vão existir, perseguições elas vão existir, mas que nós venhamos a confiar, porque essa palavra, ela verdadeiramente, ela é confiável. Jesus disse, Pai, a tua palavra, ela é a verdade, e a tua palavra, ela não pode falhar. Então, irmãos, nós podemos confiar nessa palavra, porque verdadeiramente essa palavra é confiável. E o salmista, no verso número 89, ele diz, Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Então, irmãos, confiemos nessa palavra. Essa palavra, verdadeiramente, ela vale confiança. O sexto ponto que eu queria falar é que essa palavra, ela é uma palavra puríssima. Ela é pura, irmãos. Ao longo de vários séculos, as escrituras, elas foram inteiramente testadas pelo fogo das perseguições. Críticas, pessoas que não dão credibilidade a ela, mas da mesma forma que o ourive, ele prova os metais preciosos, a palavra de Deus, ela se mostrou pura. Uma das alegrias da vida cristã é encontrar nessa palavra as novas promessas que estão contidas. Que nós venhamos a nos apegar às promessas que estão contidas nessa palavra, porque são promessas puras. Não são promessas que hoje eu prometo e amanhã a minha promessa já não vale mais, não. A promessa que está nessa palavra, ela é uma promessa verdadeira. O salmista, no verso número 40, ele vai dizer,
tua palavra é fiel a toda prova. Então, irmãos, essa palavra ela é puríssima. Ela é mais pura do que o mais precioso ouro, mais precioso metal. Ela, sim, pode se considerar puríssima, porque o ouro acaba, a prata ela se acaba, mas a palavra de Deus, segundo está escrito aqui no Salmo 119, ela permanece pura para sempre. O sétimo ponto, irmãos, é que essa palavra ela gera vida. Às vezes nós temos a impressão de que estamos perdendo a nossa força. E aí bate um desespero e já não sabemos mais o que fazer. Diante de todas as notícias que nós estamos escutando, diante de todo o caos que o mundo vem passando, muitas vezes nós olhamos e perdemos as nossas forças. Mas eu queria dizer a você que volte os seus olhos para a palavra. Porque o salmista, muitos dos salmistas também passaram por momentos angustiantes como esse. Até mesmo muito mais pior. Mas eles foram fortalecidos pela palavra do Senhor. E no verso 25 e 37, o salmista, ele nos dá uma instrução grandiosa. Ele vai dizer no verso 25, minha vida estava perto de virar pó. Aí ele vai dizer, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então essa palavra, irmão, ela gera vida. Quando nós estamos no mais profundo abismo, nas maiores das angústias, olhe para a palavra do Senhor. O verso de número 37, o salmista vai dizer, desvia os meus olhos de contemplar o que é inútil e vivifica-me no teu caminho. Sabe o que muitas vezes acontece, irmãos? Eu falei aqui a semana passada, nós estamos fitando os nossos olhos naquilo que é terreno. Olhemos para aquilo que é do alto, aquilo que é do céu, aquilo que pertence ao Senhor, a sua palavra, aquilo que pode gerar vida, não aquilo que pode destruir a vida, porque muitas vezes nós olhamos para as coisas da terra e nós ficamos como salmista, achando que a nossa vida, ela vai virar pó. Mas se nós voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus, o salmista diz que essa palavra, ela vivifica. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela também gera vida. Um oitavo ponto, irmãos, que nós precisamos também observar na palavra do Senhor, é que essa palavra, ela nos consola na angústia. O salmista, ele, no verso de número 50, ele vai dizer, este é o caminho da minha angústia, tua promessa me vivifica. O 52, ele diz, Senhor, lembro-me dos teus juízos, estabelecidos na antiguidade, e assim me consola. O salmista ora pedindo a Deus que use a palavra dele para operar em favor dele. Suas esperanças vêm das promessas que Deus lhe deu. E ele ora para que essas promessas se cumpram. Você já parou para meditar nas promessas do Senhor que existem na sua palavra? Se nós meditarmos nas promessas que estão lá, irmãos, verdadeiramente os momentos de angústias, eles serão apagados da nossa vida por as promessas maravilhosas de um Deus que não falha diante daquilo que ele falou na sua palavra. Ele disse que ele vela em cumprir a sua palavra. Irmãos, a verdadeira fé, ela não está apenas no crer nas promessas do Senhor, mas também nós devemos orar a esse Deus para que ele opere em nós as suas promessas. Por isso a importância, irmão, de conhecermos a palavra de Deus, porque nós vamos orar segundo a sua palavra. As promessas de Deus estão lá. Então que nós venhamos orar segundo as promessas que estão lá, para que a palavra de Deus ela se cumpra em nossa vida. E dias de angústias, eles possam ser transformados em dias de alegria. E o próximo ponto que eu queria falar é justamente isso, que essa palavra, ela nos alegra. E nós podemos observar isso no verso de número 14, quando o salmista vai dizer, alegro-me tanto no teu caminho, dos teus testemunhos, quanto em todas a riqueza. O salmista aqui estava dizendo que, para ele, a palavra de Deus era melhor do que qualquer dinheiro, melhor do que qualquer riqueza.
alguns príncipes começaram uma campanha em oposição contra o salmista. Está lá no verso número 23. Mas a perseguição, ela passa a ser mais direta. Só que o salmista agora, ele temia os seus perseguidores. E aí o salmista, olhando para a palavra de Deus, ele se alegra. Porque o salmista, ele respeitava essa palavra. E quando ele olhava para essa palavra, o coração dele se regozijava nela. Então, irmãos, olhemos para a palavra de Deus, porque ela também é a palavra que nos alegra. E diante de todas as circunstâncias, irmãos, que nós vivemos, essa palavra, irmãos, é aquela que nos orienta como nós devemos seguir. Porque, irmãos, não é fácil. Diante de tudo que nós estamos passando. Notícias de um lado, notícias de outro, nós abrimos o nosso celular, no WhatsApp as pessoas mandam várias coisas que muitas vezes nos desanimam. Nós ligamos a televisão, são notícias só de tragédia. Se nós ligarmos um rádio, é notícia de tragédia. Então, nós nos orientamos por onde? Nós lemos no verso de número 105, o salmista dizendo que tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Irmãos, essa palavra é mais ou menos, para nós finalizarmos, é mais ou menos assim. Como nós estivéssemos andando num pântano. E esse pântano, ele é cheio de raízes das suas árvores, e que essas raízes, elas são raízes grandes, que são espalhadas por esse terreno. Não só as raízes, mas também ela tem enormes buracos. E nós estamos nesse lugar à noite. E aí o salmista, ele vai dizer que essa palavra, ela é aquilo que ilumina os nossos pés, para que nós não tropecemos nessas raízes e que nós não venhamos a cair nesses buracos. É a palavra de Deus que nos guia em momentos que nós estamos passando por pântanos, aonde as raízes elas querem nos derrubar, aonde os buracos eles querem nos tragar. Olhe para a palavra. A nossa vida, ela é baseada, ela é voltada para a palavra. Essa palavra é a nossa regra de fé e prática, que nós venhamos a olhar para esta palavra, porque esta palavra, sim, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus vos abençoe e que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração ainda esta noite, acerca da sua palavra, porque a palavra de Deus, essa sim, é a verdade e merece crédito. Deus nos abençoe. Bendito seja Deus, irmãos. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Meus irmãos, já estamos de volta com o programa Encontro com Deus, nosso segundo bloco. E já queremos lembrar você, o telefone da rádio, 3339-1422 e o 987-99-6121, são os telefones aqui da Lagar FM para você ligar e participar do programa. Liga, faz o seu pedido de oração, seu pedido de palavra, faz como Patrícia Marques já fez o primeiro bloco, ela ligou aqui para a gente e pediu oração e também pediu uma palavra que nós vamos estar trazendo no final desse bloco para a meditação da nossa irmã Patrícia. Tenho certeza que ela já recebeu muita parte do Senhor através da mensagem que foi trazida aqui pelo nosso diácono Denberg, no primeiro bloco, mas ela quer uma palavra específica, nós vamos estar trazendo para ela aqui no bloco, no final desse bloco, para a meditação da nossa irmã. Também quero lembrar a vocês, irmãos, que nessa noite estamos transmitindo pelo YouTube. Então você pode assistir ao vivo o programa Encontro com Deus pelo YouTube. Você acessa lá e coloca lá a sede PM, se inscreve também na nossa página lá, para você estar recebendo informações quando tiver uma nova transmissão, alguma mensagem lá no nosso canal do YouTube. E você pode agora estar escutando o programa e também assistindo direto do YouTube. É só colocar lá a sede PM e você vai estar aqui assistindo o programa Encontro com Deus direto aqui do estúdio da Rádio Lagar FM nessa noite. Então, participe aí do programa, esteja conosco também ouvindo, manda sua mensagem também aí através do YouTube, que nós vamos estar aqui acompanhando nessa noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Está aqui comigo nosso irmão Lucas, nosso irmão Denberg também nessa noite, e queremos também agradecer as pessoas, irmãos, que nos ajudam
nesse trabalho aqui na rádio. São pessoas que colaboram para que nós estejamos aqui todas as quintas-feiras fazendo esse programa, e nós não podemos deixar de agradecer aos nossos irmãos que sempre nos ajudam. Eu quero mandar um grande abraço também para os nossos irmãos da Ação Evangélica e do Presidente Médici, que é a igreja que nós fazemos parte, onde a igreja é responsável, irmão, por esse programa, que é a igreja Ação Evangélica do Presidente Médici, e nós queremos mandar um grande abraço para o nosso pastor Hamilton, a missionária Ana Paula, toda a sua família, suas filhas, Ana Clara e Beatriz também, e a todos os membros da igreja Ação Evangélica do bairro do Presidente Médici. Lembrando aos irmãos que no momento não estamos fazendo o nosso culto lá no tempo devido a esse período aí de não podemos estar nos reunindo em local público, mas estamos com nossa transmissão pelas redes sociais, estamos transmitindo pelo YouTube também, nosso pastor Hamilton sempre está fazendo uma mensagem pelo YouTube, estamos transmitindo também pelo Instagram, sempre tem uma mensagem lá, também estamos transmitindo pelo Facebook, então você consegue aí várias formas de estar ouvindo a palavra do Senhor e meditando nela constantemente. Então, não deixa de participar e não deixa de estar sempre recebendo da parte do Senhor uma palavra para a sua meditação. E mais uma vez nessa noite estamos aqui transmitindo pelo YouTube. Você acessa lá às 7 p.m. e você consegue acessar, assistir e ouvir nessa noite o programa Encontro com Deus. Irmãos, quando eu achar aqui a lista dos mantenedores, eu falo aqui dos irmãos que nos ajudam nessa obra. No momento eu procurei aqui no meu celular, não achei, mas quando achar a gente fala aqui das pessoas que nos ajudam. Mas, irmão, um grande abraço ao nosso irmão José Firmino, nossa irmã Mariana, nosso irmão Jodivan. Vou estar aqui já pronto aqui, glória a Deus, com os nossos mantenedores. Nossos mantenedores são, irmãos, oficina do Glauber, serviço mecânico em geral para todos os veículos, no Distrito dos Mecânicos. O telefone é o 3331-4020, nosso irmão Glauber. Ele está funcionando, irmãos, ali no Distrito Mecânico, ele não está fechado. Então, se você tem algum serviço no seu veículo para fazer, procura nosso irmão Glauber lá, liga para ele, agenda lá um horário, que eu tenho certeza que ele vai lhe atender com o maior carinho. Clique Informática, recarga de cartuchos e manutenção de impressoras, na rua Rui Barbosa, número 270, no centro de Campina Grande. O telefone é o 33420930 e o 988052888, nossos irmãos Brinho e Atagan em Anteres. Eles têm serviço a domicílio, tá certo? A loja está fechada nesse período, mas você pode ligar para o telefone, o 988052888, fala com o nosso irmão Brinho, que ele vai aí até o seu estabelecimento, até a sua residência, e pega aí seu equipamento, seu cartucho, para fazer a manutenção e deixar tudo em ordem. Nosso irmão Lira Parque e estacionamento, estaciona seu veículo com segurança na Vidal Negreiros no centro, em Caririz e João Suassuna. O telefone nosso irmão Ari e nossa irmã Vera é o 988415726. FG Ótica, lentes e armações para óculos em geral, atendimento a domicílio, o telefone é o 988-579990 e o 98790-9496, nossos irmãos Flávio e Gisele. Liga aí para eles que eles vão atender diretamente na sua casa. Precisou de um táxi para fazer uma viagem local dentro da cidade ou fazer alguma entrega? Você liga para o meu telefone, é o 988-59-6039, que a gente vai deixar suas encomendas onde você deseja. Centro de Estética Cláudia Muniz, onde você tem depilação egípcia, escovas e tinturas e design de sobrancelha, na rua Itami Cerqueira Paz, número 6, no bairro do Santa Cruz. O telefone é o 986-197213 e o 986-86-9868, nossa irmã Cláudia. Liga para ela, faz o agendamento também, para você receber lá o seu tratamento de beleza e marcar um horário com a nossa irmã Cláudia. Então, que Deus abençoe, irmãos, a cada um dos nossos irmãos que tem cooperado com esse trabalho, e nós somos gratos ao Senhor por tudo isso que Ele tem nos proporcionado, amém? Irmãos, nosso programa ele vai até às 22 horas, e nós já estamos às 20 horas e 52 minutos, e quem tem o costume de ouvir nosso programa, sabemos que nosso programa ele é dividido em 4 blocos, e como nós estamos transmitindo nessa noite pelo YouTube, nós não vamos cortar
as transmissões, até mesmo porque cada vez que você corta a transmissão, segundo o nosso técnico de informática aqui, tem que passar um novo link aqui para o pessoal assistir o programa. Então, a gente vai passar o programa direto, não vamos ter intervalo, assim, na questão da transmissão. Temos apenas que parar a cada meia hora aqui para a gente passar o prefixo aqui da rádio, que é uma norma aqui da rádio, nós fazermos isso. Mas nós vamos estar trazendo agora, a partir do segundo bloco, que é o bloco da doutrina, e nós estamos estudando há um bom tempo aqui as cartas do apóstolo Paulo, e estamos na carta de Paulo aos Efésios, e nosso irmão Lucas aqui é um mestre aqui que está nos ensinando essa passagem aqui na carta de Paulo aos Efésios, e iremos continuar nessa noite essa leitura. Então já são 20h53, nós vamos ler o texto aqui que vai ser exposto, a palavra, e aí a gente vai dar um intervalozinho só para a gente passar o prefixo da rádio, e depois nós já voltamos com a exposição dessa passagem. Aí eu pergunto ao nosso irmão Lucas, qual será o texto que nós vamos ler, Lucas? Hoje a gente vai estudar, primeiramente, boa noite, né, aos irmãos. Amém. Paz do Senhor para todos. Estava ali montando a transmissão. E hoje a gente vai ler, na verdade, a gente vai dar uma lida no capítulo 5, mas a gente também vai abordar umas coisas dos capítulos anteriores, né? Certo. Então, a gente vai ler o capítulo 5 e aí, quando a gente voltar do próximo bloco, a gente inicia o estudo, por assim dizer. Muito bem. Eu pedi ao nosso irmão Denberg, ele está trazendo uma palavra aí, o Denberg, para a nossa irmã Patrícia Marques, que ligou, né, e fazendo oração por ela, e aí já é o tempo que nós irmos para o intervalo, e já voltamos já para a leitura do capítulo 5 de Efésios, e para a exposição da palavra. Deixa eu falar com a nossa irmã Patrícia Marques aí, e uma oração. Não. Amém. Patrícia Marques, eu queria deixar um texto que se encontra na carta de Paulo, a 2 Coríntios, no capítulo 5, que diz: foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, e deu-nos o Espírito como garantia. Amém? Deus abençoe. Nós vamos estar orando agora. Oremos. Santo Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, entregar em tuas mãos, Senhor, a nossa vida, a vida da irmã Patrícia. Que o Senhor possa visitar ela nesta hora, Deus. Nós não sabemos, Senhor, o problema que ela passa, mas que o Senhor possa visitá-la, Deus, pois tu conheces o nosso coração, sabe das nossas necessidades, Deus. Nós rogamos a ti, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor visite ela nesta hora, Pai, e que seja feito tudo, Senhor, de acordo com a tua vontade e teu querer. Abençoa a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, nós vamos ao nosso intervalo, e daqui a pouco nós voltamos já com a leitura da carta de Paulo aos Efésios. Também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha.
Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós como salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque ao marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Bendito seja Deus. Amém. Aqui a gente está, como o irmão Heraldo falou, nós estamos estudando a igreja de Éfeso e a carta de Paulo endereçada a eles. E a gente tinha terminado a última vez no capítulo 4, e a gente tinha lido até o estudado, ali até a metade e o fim do capítulo 4, e a gente teve uma pausa de alguns dias no programa, e estamos retornando hoje para o estudo da carta aos Efésios. Então, diante disso, eu tinha planejado a gente estudar o capítulo 5, mas aí, diante desse tempo que a gente passou aí, eu pensei também em fazer uma rápida revisão do que a gente já viu na carta até agora, né? Como a gente aprendeu, a carta de Efésios ela é dividida em 6 capítulos e a gente tem uma divisão aqui entre duas partes. Uma parte relacionada principalmente à doutrina e outra parte relacionada ao ensino prático, à ética dos cristãos. E os capítulos 1, 2 e 3, Paulo vai tratar acerca da doutrina que ele quer ensinar aos Efésios, que ele quer tratar. No capítulo 1, Paulo vai tratar a respeito da nossa salvação. E ao fazer isso, ele vai falar a respeito da economia da Trindade, ou seja, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham para a nossa salvação. Na segunda metade do capítulo 1, Paulo vai fazer uma oração para que nós venhamos a compreender esta salvação que nós recebemos e para que nós venhamos a nos manter firmes nela. No capítulo 2, Paulo vai falar, por assim dizer, sobre a nossa necessidade da salvação. Por que nós precisávamos dessa salvação que
o Deus Trino operou em nós. E ele vai falar acerca da nossa condição de pecadores, antes de sermos alcançados pela graça. E ao fazer isso, ele vai mostrar que a salvação ela vem única e exclusivamente por graça de Deus. E na segunda parte do capítulo 2, Paulo vai falar sobre como esta salvação, operada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, e que se dá somente pela graça, ela alcança pessoas de todos os povos da terra. Ela alcança pessoas judias e gentios. Ela alcança ricos e alcança pobres. Ela alcança brancos e ela alcança negros. Ela alcança todos, pessoas de todas as classes, pessoas de todos os lugares, de todas as raças, tribos, línguas e nações. E no capítulo 3, Paulo vai falar um pouco acerca do seu ministério, o ministério que ele recebeu de Deus, e ele vai falar a respeito de como este povo, que é de toda língua, tribo, raça e nação, como o Deus Trino está trabalhando para fazer deles um só povo, que é a igreja. Então, Paulo vai falar da maravilha que é a igreja, da maravilha que é esse corpo de Cristo, de como Deus ele trabalha em todas as coisas ao longo da história para salvar um povo para ele. E na parte final do capítulo 3, Paulo vai fazer uma oração pela unidade, porque esta salvação, esta igreja, precisa de unidade para vivenciar as bênçãos de Deus. A partir do capítulo 4, Paulo vai falar como esse conhecimento da nossa salvação, da graça de Deus, da igreja, ela reflete na nossa prática do dia a dia. E nós aprendemos no capítulo 4 que essa igreja, que é constituída por pessoas de todos os lugares, todas as partes do mundo, como essa igreja ela é unida. Por que ela deve ser unida? E Paulo vai dizer, porque o Deus que criou a igreja, que estabeleceu a igreja, que salvou a igreja, é um só. Ele é um só Espírito, um só Pai, um só corpo, um só Filho. Então, por causa disso, a igreja deve ser unida. A igreja não pode ter divisões dentro dela, certo? E ele vai falar como essa unidade, ela se mostra no dia a dia, certo? E na segunda parte do capítulo 4, Paulo vai falar como os cristãos devem agir. Ele vai dar uma fala mais geral, no sentido de práticas gerais que os cristãos devem deixar e práticas que os cristãos devem cultivar, devem buscar. E ele retrata isso, em uma de suas analogias, como o trocar de roupa. No final do capítulo 4, Paulo fala que, assim como nós, quando estamos sujos, quando a gente chega em casa e cansado, a gente troca de roupa, a gente tira aquela roupa que está suja, que a gente passou o dia, toma um banho e veste uma roupa nova. Então, Paulo vai fazer essa analogia no final do capítulo 4, que nós devemos nos despir desse velho homem, dessa antiga natureza, e se revestir de um novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E é com base nisso que Paulo chega no capítulo 5. Ele fala, e ele começa, e no capítulo 5, Paulo vai tratar acerca de 4 áreas da vida de todos os cristãos. Ele vai tratar acerca do amor fraternal, ou seja, ele vai falar acerca do relacionamento entre cristãos e dos cristãos com o mundo. Ele vai falar também sobre o fruto da luz, porque agora que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, nós devemos andar na luz. E ele vai falar acerca do fruto da luz. Ele vai falar também que os cristãos eles devem caminhar em sabedoria. Eles são pessoas sábias, são pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. E, ao final do capítulo, Paulo vai falar acerca da vida conjugal dos cristãos. Certo? Então, Paulo começa o capítulo 5 dizendo, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. E
o que Paulo fala nos versículos 1 e 2 vai ser a base sobre a qual ele vai construir todo o ensino ético dele ao longo do capítulo. Os dois mandamentos dos primeiros 2 versículos do capítulo 5 constituem a base pela qual Paulo estabelece a ética dos cristãos. E que base é essa? Primeiro, sede imitadores de Deus como filhos amados. Paulo nos ordena, ele está dizendo para a gente, imitarmos a Deus. Mas como assim nós imitarmos a Deus? Como nós fazemos isso? E ele diz, como filhos amados. O que significa isso? Paulo está, mais uma vez, retratando o relacionamento entre Deus e os cristãos como um relacionamento familiar, um relacionamento de pai e filho. E é interessante como, nos primeiros anos de vida, isso é uma coisa mais comum com os meninos, com os homens. Os filhos, eles tendem a fazer coisas parecidas com o que os pais fazem. Tem sempre aquela questão do exemplo, o pai está se barbeando, o filho está lá também, com o creme de barbear no rosto. Então, e no início, os filhos têm muito isso com os pais. Embora nos relacionamentos humanos, ao longo do tempo, às vezes isso se perde, mas no relacionamento com Deus, isso deve, ao longo do tempo, aumentar. Por quê? No início, quando nós somos ainda recém-convertidos, nós ainda estamos aprendendo acerca do ser de Deus, acerca de como Deus ele é santo, como ele é justo. Só que com o passar do tempo, esse conhecimento vai aumentando. Então, com o passar do tempo, esse processo de imitação, ele deve aumentar na vida de todo cristão. Então, Paulo está dizendo, primeiro, portanto, tendo em vista tudo isso que eu falei para vocês, acerca da salvação que Deus fez por vocês, acerca da graça dele, acerca da unidade que a igreja deve ter, acerca dessas coisas que vocês devem deixar de lado, que correspondem à velha natureza. Então, diante disso, vocês devem buscar ser imitadores de Deus, como filhos amados. Deus vos amou, ele é um pai amoroso, ele é um pai que compreende exatamente o que você precisa e exatamente o que você está necessitando em cada momento. E ele ama você, então busquem ser imitadores de Deus. Nós sabemos que Deus ele é santo, então nós devemos buscar também sermos santos. Nós sabemos que Deus ele é justo, então nós devemos buscar também sermos justos. É claro que Paulo não está incitando aqui os cristãos a quererem ser, no sentido de receber a glória de Deus. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando isso para os cristãos serem glorificados. Não, Paulo está falando isso para Deus ser glorificado. Porque quando a gente busca ser mais parecido com Cristo, busca imitar o que Cristo fazia, o comportamento dele, a gente glorifica a Deus. Certo? E Paulo dá um segundo mandamento no versículo 2. Ele diz, andar em amor como Cristo. O amor, ele é essencial. Muitas vezes, e infelizmente isso é comum a gente observar ainda, muitos cristãos acabam, no processo de defender a verdade, defender a justiça, eles acabam perdendo e deixando de lado o amor. Sacrificando a comunhão, sacrificando a união na igreja. Só que Paulo exorta os efésios e também a nós de que a gente deve buscar imitar a Deus, só que ao mesmo tempo a gente também deve andar em amor como Cristo andou. E o amor que Paulo fala tem 2 características principais no verso 2. O primeiro é o perdão, que ele já havia tratado no final do capítulo 4, no versículo 32, quando ele fala que nós devemos perdoar da mesma forma como Deus perdoou a gente em Cristo. Então, o amor que Paulo está falando no versículo 2, que nós devemos ter, que nós devemos andar nele, ele é um amor que perdoa, certo? E a segunda característica que Paulo fala desse amor é que esse amor ele é sacrificial. No versículo 2, Paulo diz que o amor que Cristo, ele nos amou e ele se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. O amor que nós devemos andar, ele é um amor, além de ser evidenciado por perdão, também por sacrifício. E não é
E o padrão que Paulo estabelece aqui é o padrão de Cristo, ou seja, não é um sacrifício de tempo, simplesmente. É aquela questão de, eu vou abrir mão de uma atividade que eu tenho para fazer em prol do meu irmão. Ou então também não é um sacrifício apenas de, por assim dizer, esforços, de ficar cansado. Eu vou ajudar meu irmão ali, que ele me perguntou se eu podia ir rebocar uma parede ali com ele, vou lá ajudar. Estou aqui podendo. Não é apenas isso que Paulo está falando. O padrão que Paulo estabelece de amor é Cristo. E ele faz questão de enfatizar o sacrifício de Cristo. Então, esse amor também, esse sacrifício que esse amor ele denota, é um sacrifício mesmo de vida. E a gente vai ver como isso fica bem claro no final do capítulo 5, quando ele vai falar a respeito do relacionamento conjugal. Só que diante disso, diante desses dois fundamentos, imitadores de Deus e amor, e amar como Cristo, Paulo vai estabelecer agora os mandamentos, a ética do cristão. E no versículo 3, Paulo diz que entre nós, cristãos, não deve haver nem sequer menção de imoralidade, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Tendo em vista que nós devemos buscar sermos imitadores de Deus, Paulo diz que entre nós não deve haver menção de imoralidade, principalmente quando ele fala imoralidade aqui, assim como em vários outros textos do Novo Testamento que o próprio Paulo escreve, ele está tendo principalmente em mente a questão de imoralidade sexual. Então, ele está dizendo aqui que Deus, como Deus ele é santo, e a gente deve buscar ser imitador de Deus, a gente deve buscar também sermos santos, então ele diz que a gente não deve haver entre nós menção de imoralidade sexual e também de impureza e cobiça. Ou seja, Paulo pega a base que ele estabeleceu nos 2 primeiros versículos e diz, olha, vocês devem buscar ser imitadores de Deus. Então, não tem como você buscar ser imitador de Deus e você andar na impureza e na imoralidade. E também não tem como você andar em amor se você está praticando a cobiça. É por isso que essas coisas não são adequadas aos santos. Por quê? Os santos vão buscar imitar a Deus. Vão buscar porque Deus é santo. Então, por causa disso, não é adequado, não faz sentido ter entre nós questão de imoralidade ou impureza ou cobiça, certo? E Paulo vai além. No versículo 4 ele diz que também não deve haver obscenidades, conversas tolas e nem gracejos imorais ou chocarrices, que são inconvenientes, mas que ao invés disso eles devem se portar com ações de graça. Mais uma vez, Paulo está desenvolvendo em exemplos práticos o que ele havia falado no versículo 1 e no versículo 2. Aqueles que andam no amor de Cristo, eles não vão praticar ou falar questões obscenas e nem também gracejos imorais ou chocarrices. Aqueles que praticam essas coisas não demonstram o amor de Cristo. Então, mais uma vez, Paulo está exemplificando com coisas práticas que a gente encontra no nosso dia a dia, que era do dia a dia dos Efésios e que é do nosso dia a dia hoje. Como o cristão deve se portar. Ele não deve se portar com estas coisas de obscenidade, gracejo imoral, porque eles devem amar como Cristo amou. E Cristo não praticava estas coisas. E ele faz um lembrete aos cristãos, nos versos 5 a 7. Paulo vai dizer, deixem essas coisas de lado, abandonem isso, porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo vai dar, por assim dizer, um último aviso, um último incentivo a eles. Ele diz, vocês devem abandonar isso porque vocês devem ser imitadores de Deus e porque vocês devem amar como Cristo amou. Só que, ao mesmo tempo, vocês devem abandonar isso porque aqueles que praticam estas coisas não têm parte no reino de Deus. E ele fala uma coisa muito importante no verso 6. Ele diz, ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. Nós sabemos que no mundo atual é muito comum as pessoas do mundo, né, principalmente aquelas pessoas que estão em destaque, os influenciadores, como hoje são chamados, defenderem tais coisas. Defenderem
estas coisas que Paulo está combatendo nos versos 3 e 4. Só que Paulo diz para os cristãos: ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. Ou seja, independente do que o mundo diga, independente do que as pessoas mais populares do mundo digam, independente do que as pessoas tidas como sábias do mundo digam, ninguém vos engane, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Ou seja, Paulo está dizendo: abandonem estas coisas, busquem ser imitadores de Deus e amar como Cristo amou. Porque quem pratica estas coisas não tem parte no reino de Deus, independentemente do que qualquer pessoa do mundo, ou até mesmo da igreja, infelizmente a gente tem visto isso. Pessoas dentro do meio evangélico defendendo algumas dessas coisas. Então Paulo está dizendo: ninguém vos engane. Ninguém vos engane com nenhum tipo de palavra, seja do mundo ou seja dita de dentro do meio evangélico. Ninguém vos engane. É por causa destas coisas, da imoralidade, da impureza, da cobiça, das obscenidades, das conversas tolas, dos gracejos imorais, é por causa deste tipo de comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E o tempo que Paulo fala aqui, quando ele diz a ira de Deus vem, é no sentido contínuo, por assim dizer. No sentido de que a ira de Deus está vindo. É nesse sentido, é como se Deus, a figura que Paulo quer tratar aqui com esse a ira de Deus vem, é que a ira de Deus está vindo em direção aos filhos da desobediência. E ela não tarda, ela vai chegar. E vai chegar um momento em que Deus vai aplicar essa ira dele de forma definitiva. Só que, enquanto ela está vindo, Deus ainda dá sinais dessa ira dele. Ele já pode estar exercendo a ira dele agora, ao simplesmente deixar as pessoas seguirem esse caminho, com base no ensino de Romanos 1 que nós temos. E diante disso, Paulo vai falar agora, a partir do verso 8, a respeito do fruto da luz. Paulo diz que no passado nós éramos trevas, nós éramos das trevas. E nós já vimos isso quando a gente estava estudando o capítulo 2, que Paulo ele diz que nós antigamente éramos guiados pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos guiados pelos desejos da carne, nós éramos controlados pelo diabo. Então, Paulo ele nos diz que no passado nós éramos trevas, mas agora que toda a salvação planejada e arquitetada por Deus, desde antes da fundação do mundo, nos alcançou no presente tempo, agora, através da graça, nós somos luz no Senhor. E ele diz, assim, ou seja, desta maneira, andai como filhos da luz. A gente sabe que Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele estava preso. Ele estava lá em Roma, ele estava preso, e ele não estava fisicamente com os efésios nesse momento. Só que, quando eu estava estudando essa passagem, ou então passagens semelhantes a essa, eu gosto de ficar... Isso é apenas uma conjecturação particular, certo, irmãos? Eu gosto de ficar imaginando como se Paulo estivesse assim, no púlpito da igreja, aí ele pergunta assim para a igreja, aí diz, vocês estão na luz? Aí a igreja diz, amém. Vocês são filhos de Deus? A igreja diz, amém. Vocês são filhos da luz? A igreja, amém. Graças a Deus. E aí Paulo diz, certo, já que vocês são filhos da luz, vocês têm certeza, né? Aí a igreja, amém. Aí Paulo diz, andai como filhos da luz. E aí ele vem e fala, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. É como se Paulo dissesse, já que vocês estão na luz, vocês dizem que estão na luz, então andem como filhos da luz. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 8. A gente não pode dizer que a gente está na luz e a gente andar como filhos das trevas. E Paulo diz uma característica evidente que todo filho da luz, ele tem. É o fruto da luz. E o fruto da luz, ele consiste de 3 coisas principais. Perceba que ele não fala os frutos da luz. Ele fala apenas um fruto que tem essas 3 coisas. Bondade, justiça e verdade. Todo cristão,
salvo por Deus, ele precisa demonstrar essas três coisas no seu dia a dia: bondade, justiça e verdade. E onde reside isso? Quando a gente lembra de bondade, a gente lembra de quem diretamente? A gente lembra de Deus. Quando a gente fala de justiça, quem a gente lembra? Deus. Quando a gente fala de verdade, a gente lembra de quem? De Deus. Então, com base no mesmo ensinamento que ele falou no versículo 1, sede imitadores de Deus, ele chega no versículo 9 e diz que nós, como filhos da luz, devemos demonstrar bondade, justiça e verdade. Bondade porque Deus, ele é bom. Justiça porque Deus, ele é justo. Ele não perverte a justiça. Ele não favorece quem quer que seja. Deus, ele é um Deus justo. E Deus também, ele é um Deus verdadeiro. Ele não mente. Então, nós também devemos andar dessa maneira. Certo? E no versículo 10, Paulo fala uma outra coisa para a gente. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Isso aqui é essencial. A gente precisa conhecer Deus e a sua vontade. Nós não temos como ser imitadores de Deus e não temos também como amar como Cristo amou se a gente não conhecer a vontade de Deus. Isso é essencial. É essencial nós conhecermos o ser de Deus. É essencial nós conhecermos a vontade de Deus. Porque eu não tenho como agradar alguém que eu não conheço. Eu posso até acidentalmente, quando eu estou me referindo a relacionamentos humanos, acidentalmente eu posso até agradar, até acertar ali. Mas para continuar toda vez agradando aquela pessoa, eu preciso conhecer ela. Eu preciso saber qual é a vontade dela. Certo? Então, com Deus, também funciona dessa maneira. Não tem como a gente agradar a Deus se a gente não conhece Deus. Não tem como a gente agradar a Deus se a gente não conhece e não procura conhecer a vontade de Deus. E como é que a gente conhece a vontade de Deus? Através da palavra de Deus. Deus, ele revelou tudo o que ele desejava revelar através de sua palavra. Então, e algumas coisas Deus também não revelou. E está tudo bem com isso. Tudo que nós temos, que é necessário para nós, está na palavra de Deus. Toda a vontade de Deus que nós precisamos conhecer está na palavra de Deus. Então, Paulo diz que é importante, é essencial nós aprendermos a discernir o que é agradável ao Senhor. E dos versos 11 a 14, Paulo vai falar como essa questão do fruto da luz, de fazer a vontade de Deus, ela fica em contraste com o mundo que a gente vive. Paulo diz no versículo 11 para a gente não se associar às obras das trevas, mas pelo contrário, a gente deve condená-las. E ele diz porque é vergonhoso mencionar as coisas que eles fazem às escondidas ou no oculto. Ele está dizendo aqui que a gente não deve se associar às obras das trevas, às obras do mal. Pelo contrário, a gente deve condenar as obras do mal. O cerne do que Paulo está querendo tratar aqui no versículo 11 e 12 é que a gente não deve apoiar, divulgar, incentivar ou até mesmo gostar das obras das trevas. Paulo diz que a gente deve condená-las. E aqui tem um ensino muito importante para a gente nos dias de hoje. Muitos cristãos, mediante textos como esse, afirmam que o crente ele não deve ter nenhum tipo de relacionamento, seja um relacionamento de trabalho, seja um relacionamento de amizade, com pessoas que não são cristãs. E, através disso, muitos cristãos pensam que eles devem viver apenas ali. Eu trabalho num local onde tem pessoas que não são crentes. Eu não devo ser cordial com ninguém, não devo ser amigo de ninguém. Esse povo é tudo filho do diabo aí. Eu não devo ter nenhum tipo de conversa com esse povo. O que Paulo está falando aqui nos versos 11 e 12 não é isso. O que Paulo está falando aqui é que quando estas pessoas que não são cristãs e que convivem conosco, elas forem praticar coisas que não agradam a Deus,
nós devemos condená-las. Nós não devemos nos associar com estas coisas. E como é que a gente não se associa com estas coisas? A gente não se associa com elas quando a gente não incentiva elas, quando a gente não propaga elas, quando a gente não elogia essas obras. E tem um exemplo muito interessante. Um cristão, ele pode pregar o evangelho através disso. Quando um colega seu de trabalho, ele chama você para ir a tal canto, porque todo mundo do trabalho vai, você diz, não vou não. E ele pergunta, por que você não vai? E aí é uma oportunidade que você tem para falar isso aqui. Você diz, não, porque eu considero que isso é errado. Você não está se associando a isso. Você está cumprindo o que Paulo está falando no verso 11. E ele diz, não, eu considero que isso é errado. Eu falei, não tem nada de errado. Não. Aí você fala, tem sim de errado, porque eu creio que Deus, ele nos criou e ele não se agrada disso, não. Você está condenando aquilo que ele vai fazer. E se essa mesma pessoa chamar você depois, para ir para um jantar na casa dele, você também pode participar, contando que você não se misture e não apoie as obras infrutíferas. O que Paulo está falando aqui não é para os cristãos eles se isolarem do mundo e ficarem ali se relacionando apenas entre eles, não. O que Paulo está falando aqui é para a gente condenar essas obras infrutíferas, essas obras das trevas, e, ao mesmo tempo, mostrar a luz de Deus. É assim que a gente prega o evangelho. Condenando as práticas pecaminosas e mostrando que há perdão de Deus para estas práticas pecaminosas. A igreja foi chamada para fazer com que a luz dela brilhe para todos verem. Como Jesus Cristo disse, a gente não coloca a luz embaixo da mesa, a gente coloca a luz em cima da mesa, para que todos brilhem. A luz, se eu chegar num canto onde só tem luz, ela não vai fazer diferença. É a mesma questão do sal. O sal, no saleiro, ele não faz diferença nenhuma. Agora, quando a gente pega o sal e coloca ali na carne, que está descongelada já está perto de estragar, e a gente coloca o sal, ele preserva aquilo ali. Então, é nesses locais onde deve brilhar a luz da gente. No meio desse povo que faz essas obras das trevas. E, para terminarmos, a gente ir para o intervalo, só concluir com o que Paulo fala no versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo responderá sobre a tua pessoa. Esse era um conhecido hino cristão do primeiro século, e ele tem como base o texto de Isaías 60, versículo 1, certo? E o que Paulo está falando aqui é que no meio desse povo aqui que pratica essas obras das trevas, nós devemos levar justamente essa mensagem, para eles despertarem e levantarem de entre os mortos, e Cristo responderá sobre a vida deles. Essa é a mensagem que a gente tem que levar. A gente tem que reprovar o que é mal, e a gente tem que mostrar a graça de Deus, a luz de Deus, que brilha sobre toda a escuridão. Vamos agora para o nosso intervalo, e a gente retorna logo mais. Boa noite, irmãos. Estamos voltando aqui para o nosso último bloco, certo? E queremos, desde já, agradecer a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Lagar FM e também por aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube. Continuando o que nós estamos aprendendo aqui no verso 15, Paulo agora vai falar a respeito de como os cristãos, eles são pessoas que andam e que caminham em sabedoria, de forma sábia. E ele começa no versículo 15 dizendo: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo novamente fala acerca da importância e da necessidade que a gente tem de compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. E Paulo ele vai aprofundar agora. Perceba que é como se Paulo estivesse fazendo um progresso do início do capítulo até o ponto que a gente se encontra.
Ele fala no início do capítulo, nos versos 3 e 4, a respeito de práticas públicas, questões de imoralidade, de cobiça, Sim. de impureza, questões de obscenidades, de gracejos imorais, de chocarrices, de conversações tolas. E depois disso ele passa a falar acerca de práticas das trevas, práticas que são feitas no oculto. Certo. E no Certo. versículos 15, 16 e 17, Paulo ele vai falar a respeito de É Marconi e Verônica, é isso? o que todas Marcos, essas práticas Marcos elas e Verônica. revelam. Amém. Paulo diz Tá que certo. tudo isso que ele falou a respeito do que essas pessoas que não são de Deus, que não são cristãs, elas fazem a plena luz do dia, ou elas fazem as escuras, ou as escondidas, ele vai falar que isso revela uma coisa. Isso revela que essas pessoas são insensatas, elas são faltas de juízo. Paulo vai falar um ensino que é bem claro, e que todos aqueles que já estudaram um pouco acerca da ética cristã, eles sabem. Toda ética, ela se baseia numa crença. O indivíduo, se ele tem um comportamento cristão, se ele evidencia esses frutos que Paulo está falando aqui, se ele é um cristão, é porque ele crê de fato no Deus da Bíblia. E aqueles que vivem sua vida como se Deus não existisse, como se estão nem aí para o que Deus diz em sua palavra, para os mandamentos de Deus, eles revelam uma coisa. Eles revelam que eles não creem em Deus. Eles revelam que eles não são sábios. E é esse o ponto que Paulo está falando nos versos 15 a 17. As pessoas que praticam estas obras das trevas de maneira oculta, e as que praticam todo tipo de imoralidade, de impureza, de cobiça, de chocarrices, essas pessoas revelam uma coisa a respeito delas. Elas são pessoas insensatas. Elas são pessoas faltas de juízo. Mas Paulo diz que o cristão ele é diferente disso. Paulo diz que o cristão ele deve andar em sabedoria. Ele deve aproveitar cada oportunidade que ele tem. E ele diz que o cristão ele deve compreender qual é a vontade de Deus para a vida dele. A Bíblia fala que a sabedoria consiste no temor ao Senhor. E o conhecimento em apartar-se do mal. Texto de Jó, se eu não me engano, é o capítulo 29, que Jó fala isso. E sabedoria não é simplesmente conhecer acerca da ciência ou conhecer acerca da medicina, do corpo humano, de como o planeta funciona, de como o universo ele funciona, quais são as leis da natureza que regem o universo. Isso não é sabedoria. Sabedoria consiste em temer ao Senhor. E é isso que Paulo está exortando os cristãos a fazer. Andar em sabedoria. Nós não devemos ser pessoas insensatas. Nós não devemos ser pessoas faltas de juízo. Se tem uma coisa que toda essa situação que nós estamos passando tem falado a mim, é essa questão de que os cristãos, a igreja de Deus, eles são o único povo que eles podem descansar independente do que aconteça. Porque eles sabem que tudo o que acontece não é uma aleatoriedade, não é o que está fora de controle. Eles sabem tão somente que tudo o que acontece é um desígnio da providência de Deus e da soberania de Deus. Então, eles são pessoas que, em momentos como esses, eles têm paz. Eles são pessoas que não são insensatas e ficam dando cabimento a todo tipo de ensino que possa surgir nesses dias, mas eles sabem da palavra de Deus. Eles são pessoas sábias, eles não andam como os insensatos, pensando que isso tudo está fora de controle. Nós sabemos que tudo reside nas mãos de Deus. E isso faz com que a gente venha andar em sabedoria. E é isso que Paulo nos exorta aqui nos versos 15 a 17. E nos versos 18 a 21, Paulo vai tratar de dois pontos principais que são chaves. No verso 18, Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ou, em outras traduções, diz que leva à devassidão. Mas deixai-vos encher pelo Espírito, ou enchei-vos do Espírito Santo.
falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai falar aqui um texto que é muito conhecido. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, ou que leva à devassidão. Paulo diz, olha, e aqui era um contexto muito importante dos Efésios. Os gregos, eles eram muito apegados ao vinho. Eles tinham até um deus do vinho. E, principalmente aqui nos Efésios, na cidade de Éfeso, que era uma cidade muito religiosa, muito pagã, isso era muito comum, as pessoas se entregarem ao vinho, à bebedice, e praticarem todos os tipos de práticas imorais que a gente possa imaginar. E não é muito diferente nos nossos dias. Só que Paulo diz uma coisa para os cristãos, não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com o álcool, com a bebida, porque ele leva à devassidão. O álcool, quando ele entra no organismo do homem, ele controla o homem, ele transforma o comportamento do homem, levando ele à devassidão. Porque ele altera os sentidos do homem. Só que aí Paulo diz para os cristãos, não sejam dessa maneira, não se embriaguem com o vinho, não se entreguem às coisas deste mundo que podem levar vocês à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está fazendo um comparativo aqui. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é muito comum alguns pregadores modernos aí dizerem que para falar com os jovens, né? Tem até um pregador aí que fica cheirando a Bíblia, é uma coisa horrenda isso. Ele diz, porque os jovens, eles têm essas drogas aí que eles ficam cheirando, a gente deve cheirar a Bíblia. Isso não tem nada a ver, meus irmãos. Não é isso que Paulo está falando nesse versículo aqui, não. Paulo está falando apenas um comparativo. Ele está dizendo, olha, aqueles que são das trevas, eles se embriagam com vinho. E esse vinho que eles se embriagam leva eles à devassidão e à prática de coisas que não agradam a Deus. Mas vocês não devem se embriagar com vinho. Vocês devem se encher do Espírito Santo. Vocês devem se deixar encher pelo Espírito e transbordar do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando. Porque o Espírito Santo não vai nos conduzir a nenhuma devassidão, a nenhuma prática da treva, a nenhuma dissolução. O Espírito Santo, ele vai nos conduzir a Deus, ele vai nos conduzir a dar graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E ele diz uma maneira como a gente se deixa encher pelo Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando louvando a Deus de coração. Ou seja, Paulo está dizendo, não se encham e não se preencham com nada que vai levar vocês ao pecado. Da mesma maneira que Paulo fala aqui do vinho, que era o principal entorpecente dessa época, por assim dizer, trazendo para os dias de hoje, pode ser que Paulo estivesse dizendo, não se deixem se levar pelas drogas ou por qualquer outro vício que seja. Um medicamento, um aplicativo de celular, um filme, um canal de TV, nada. Não se deixem levar por essas coisas, porque elas levam à devassidão. Mas sejam cheios do Espírito Santo. É isso que Paulo está nos dizendo. E ele termina com um versículo que é essencial para a gente compreender o que ele vai falar depois. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todos os relacionamentos, Paulo vai falar a respeito de relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento de servos e senhores. E tudo isso com base nesse pequeno versículo que muita gente esquece. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Os cristãos, eles são pessoas humildes. E os cristãos não são chamados para ocuparem o lugar principal. Eles são chamados para sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E a gente vai ver, a partir de semana que vem, a gente vai examinar novamente esse versículo 21 e vai ver como é que ele se aplica nos relacionamentos que Paulo vai falar em seguida. Certo? Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam nessa noite. O irmão Heraldo agora vai responder uma pergunta do nosso ouvinte e depois nós vamos orar para encerrar.
Amém. Bendito seja Deus, irmãos, por essa palavra nessa noite que nós ouvimos a parte de Deus. E quero agradecer aos ouvintes, né, que estão participando do programa, alguns estão assistindo pela internet, e também alguns estão na sua residência ouvindo o programa. E igual aqui para a gente, nossa irmã Verônica, ela disse que sempre escuta o programa, Amém. junto com seu esposo Marcos, e também nossa irmã Geni, que está lá sintonizada no programa nessa noite. Tenho certeza que também recebeu muita parte do Senhor. E nossa irmã Verônica, ela conversou ali comigo no telefone. Na verdade, ela quer que nós nos dê a nossa opinião a respeito de um assunto que ela comentou ali comigo. Ela disse que ouviu nessa semana na internet uma pessoa que disse que recebeu uma mensagem da parte de Deus, que, pelo que eu entendi, dia 8 de maio, até a data específica que essa pessoa deu, irá acontecer algo muito, muito grave, né, no mundo. E ele disse que nessa profecia que essa pessoa recebeu da parte de Deus, mandou que as pessoas estocassem água, estocassem comida dentro da sua residência e não saísse também velas. E não saísse dentro de suas casas, porque os demônios estão na porta para atingir as pessoas que estivessem fora de suas residências. Pelo que eu entendi, Verônica, foi isso que você me falou, né? Você me falou mais algumas coisas, mas o básico foi isso aí. E aí, irmãos, ela quer saber a nossa opinião, né? Não só a minha, mas a dos irmãos também conosco. E eu disse a ela que ia responder aqui no ar, até mesmo para que outras pessoas que estejam escutando também ouçam e entendam um pouco disso aí. Verônica, a primeira coisa que eu quero dizer a você é que a maior profecia que nós temos hoje está em nossas mãos. É a palavra de Deus. Essa é a maior profecia que nós temos, né? Outra coisa que estranha nessa pessoa que você comentou aí, que recebeu essa mensagem, o que é que ele tem de tão especial que ele recebeu essa mensagem exclusivamente da parte do Senhor para trazer para a humanidade, né? E, além disso, ele já deu uma data específica, que é dia 8 de maio, que isso vai acontecer. E, assim, tem algumas coisas que não tem muito sentido nessa profecia que ele está trazendo. Primeiro, a questão da vela. O simbolismo da vela. A luz para nossas vidas hoje é Jesus Cristo, né? Ele é a verdadeira luz para nossas vidas. Então, assim, são coisas que começam a vir, Verônica, que não se encaixam com a palavra do Senhor. E a gente, quando começa a analisar e ver a palavra de Deus, Verônica, a gente vê que tudo isso que essa pessoa está falando não está condizente com a palavra. Por isso que nós temos que examinar bem a palavra do Senhor. Outra questão que ele também falou, você disse que todos aqueles que estiverem fora das suas residências nesse dia serão atingidas ou atacadas pelos demônios que estão do lado de fora. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Verônica, se nós estamos nas mãos do Senhor, não tem demônio que possa tocar em nossas vidas. O Senhor, Ele tem nos guardado. Nós não vivemos mais na prática do pecado. Nós fomos nascidos de novo, somos filhos de Deus, e nada dessas coisas desse mundo pode nos atingir. Só se for permissão do Senhor que isso aconteça. E tudo tem um propósito. Então, assim, infelizmente, as redes sociais estão cheias de coisas dessa forma, né? São cheias de inverdades que vêm, na verdade, para amedrontar as pessoas, né? Deixar as pessoas assustadas nesse período que nós estamos vivendo aí, irmãos, onde pessoas estão dentro das suas residências, como nosso irmão Demberg comentou no início do programa, na sua devocional, presas, e ao invés de estar buscando o conhecimento das verdades do Senhor, arrependendo dos seus pecados, das suas práticas, aí, pelo contrário, tem gente que está praticando ainda mais, né? Se afundando ainda mais, ainda no lamaçal do pecado. E quando vem, Verônica, com umas coisas como essa que você acabou de falar, e isso aí não é a única, tenho certeza que tem inúmeras dessas informações aí, tem gente aí falando aquilo que quer falar e tem trazido medo a muitas pessoas.
Mas eu quero dizer algo a você nessa noite, que você não se assuste com essas coisas. Tudo isso que está acontecendo no nosso dia a dia é para que o Senhor volte, é para o cumprimento da palavra do Senhor. Como nós falamos na semana passada, existem rumores de guerras, terremotos, epidemias, tudo isso, irmão, está escrito na palavra do Senhor que isso iria acontecer. Mas a palavra nos diz que nós não devemos nos assustar quando essas coisas começarem a acontecer. E isso não é o fim. Isso é o início das dores, né? É o início dos tormentos. Então, para nós cristãos, para nós que cremos em Jesus Cristo, nós não devemos temer essas coisas. Nós devemos confiar plenamente no Senhor e se alegrar nele, porque isso é o cumprimento da vontade do Senhor. E aí eu quero dizer a você, Verônica, que não dê crédito a essas coisas. Isso aí que esse homem falou não está condizente com a palavra de Deus e não é uma verdade. Tenho certeza disso. Isso é uma pessoa que está, infelizmente, utilizando esse período que nós estamos vivendo para trazer mais medo às pessoas e deixar as pessoas assustadas. Firme-se no Senhor, confie plenamente nele, busque o conhecimento da verdade de Deus, se alimente dessa palavra constantemente e saiba que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, independente daquilo que acontecer, nós estamos firmados na rocha e a rocha é o Senhor Jesus, né? Essas coisas não vão nos abalar. Então, continue firme em Deus, continue firme na sua presença e não se assuste com essas coisas. Isso aí, as redes sociais, irmão, infelizmente está cheio dessas coisas. Tem muita coisa boa, né? Tem muitos homens de Deus aí nesse período ministrando palavras abençoadas para o crescimento espiritual e para arrependimento das pessoas. Mas também tem muitas pessoas que, infelizmente, têm usado as mídias, as redes sociais para enganar e trazer medo mais ainda às pessoas. Mas que você, Verônica, continue firme aí na palavra do Senhor e buscando conhecer a verdade de Deus, que é isso que importa. Pastor Goldenberg? Só o missionário Oliveira, ele ligou agora, disse que também tinha recebido um áudio de um pastor que estava no monte, no Rio de Janeiro, e que teve também falou essa mesma coisa aí, e só que o dele, ele dizendo que seriam 3 dias de escuridão e que as pessoas não saíssem de casa, que seriam mortas e tal. Eu acho que não tem muito o que se falar, você já falou tudo sobre isso. Uma das coisas que nós temos que fazer, missionário Oliveira e a irmã Verônica, é buscar conhecimento das Escrituras e saber se verdadeiramente as Escrituras falam isso, né? Acerca de todas essas coisas que são faladas, se verdadeiramente esse anjo da morte, esses 3 dias de escuridão, todas essas coisas, entendeu? Não adianta dizer que foi uma revelação de Deus que não está nas Escrituras. Se não está nas Escrituras, nós não podemos tomar como revelação de Deus. Então, é importantíssimo buscar conhecimento na palavra do Senhor. Lá está toda a verdade. Jesus Cristo, ele diz em João, no capítulo 17, santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Entendeu, meu irmão? Então, vamos buscar conhecimento na verdade de Deus, na palavra do Senhor. Nós estamos muito ligados naquilo que as pessoas estão falando. A semana passada eu trouxe aqui o Salmo número 121. Não olhe para aquilo que está em cima dos montes. Aquilo que está em cima dos montes você está vendo, é visível e às vezes traz engano. Olhe para o que está acima dos montes. É de lá, meu irmão, que vem o nosso socorro. Amém, meu irmão? Então vamos nos voltar para a palavra de Deus, tá certo? Não vai dar mais tempo a gente prosseguir, mas para a semana pode ser que a gente até dê continuidade a esse assunto, que é bem interessante mesmo, e aí a gente pode até discutir mais sobre isso. Mas que Deus abençoe vocês e continue buscando firme na palavra do Senhor. Amém? Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, essa oportunidade que tu nos desse de estarmos aqui com cada um dos nossos ouvintes, ouvindo a tua verdadeira mensagem, Senhor, em nossos corações. Senhor, tira, Senhor, do nosso meio tudo aquilo que não te agrada, Senhor. E revela, Senhor, a tua palavra aos corações dos nossos ouvintes que estão sintonizados nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida de Verônica, de Marcos, Senhor, e de Geni, Senhor, que estão ouvindo essa programação. Que eles, Senhor, venham se alimentar, Senhor, da tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, e que transforma a vida do homem. É isso que eu te peço nessa noite,
E te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos e até Boa noite. a próxima quinta-feira, se o Senhor nos permitir. Será?